Sabe aqueles papos de que às vezes é você que tem que tomar uma atitude, porque às vezes você tá parado num problema e esse problema meio que ele tá com você e não ao seu redor? Eu sempre achei meio estranho isso, porque geralmente faz parecer que não existe uma realidade ao nosso redor, né? Que a gente vive no vácuo tomando decisões, num mundo abstrato, no vácuo. A gente tá, sabe, num mundo livre, basta andar sobre ele, a gente tá ali, né, tomando as nossas decisões e se livrando dos problemas segundo o nosso próprio esforço. Mas eu acho que dá pra também a gente falar um pouco sobre isso. Eu vou trazer um vídeo de mote, vídeo do psicólogo Tio Cris, bora dar uma olhada. Se a pessoa não vê problema no que ela faz, não espere que ela mude. Você entendeu? Por mais que você ache problemático um comportamento de alguém, se ela não vê problema nesse comportamento, não é como se ela fosse mudar só porque você quer. A partir de agora, então, o problema está em você. Esse é o ponto, né? A partir de agora o problema tá em você. Cara, é muito óbvio que se você é dependente, é muito óbvio que se você vive numa cidade de 10 mil habitantes e você não consegue sair dela, esse problema é muito difícil dizer que ele tá em você. Porque você vive num contexto que não tem como sair desse problema. E esse problema não tá exatamente em você. Esse problema tá no lugar que você vive. Esse problema tá nas relações construídas. É muito difícil entender que esse problema tá em você, a não ser que você viva numa metrópole, sabe? Com 5 milhões, 6 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, que te dá a chance de rapidamente cortar algumas relações e construir outras de um jeito muito rápido. Porque quando se está numa metrópole como São Paulo, por exemplo, a construção de novos laços sociais é relativamente simples. Se existe uma dificuldade de criar novas amizades na metrópole porque nós somos solitários em meio a uma multidão, tudo bem, isso pode existir, mas criar laços, nem que sejam laços simples, sair da sua casa, ir para um bar, trocar ideia com estranhos no bar, até o momento em que você foi tanto nesse bar que você virou já um conhecido, isso existe, essa possibilidade existe. É possível encontrar sua turma numa cidade com 11 milhões de habitantes, mas numa cidade com 10 mil, muitas vezes você não vai encontrar sua turma. Você vai estar fadado a ficar num lugar que não é sua turma e vai ficar constrangido a entrar numa lógica que muitas vezes não é sua. E é muito difícil sair desses lugares, principalmente por questão econômica. É muito difícil só sair, é muito arriscado. Além da dificuldade que é propriamente, assim, individual, que é, por pior que seja, eu sei viver aqui. Eu não sei como que pode ser viver em outro lugar. Que eu acho que é central também pra entender isso. Que prefere que o outro mude do que mudar de lugar. Se o outro não vê problema, ele não vai mudar. Ah, mas e se ele fizer terapia? Ele não vai levar isso para terapia, porque isso não é um problema. Logo, ele não vai mudar. Ai, mas me trata assim e fala que é o jeito dele. Pois é, entendeu que a pessoa não vê problema? Isso daqui é clássico. Mas é o que ele tá falando, né? Porque no fim das contas, sobra alguma coisa pra você. Sobra alguma coisa pra gente fazer individualmente. É que a realidade material muitas vezes não deixa a gente fazer algo individualmente. Ela não permite isso. Mas se for possível, o que sobra é uma atitude nossa mesmo. O que sobra é uma decisão que é nossa, de ir embora, de tomar uma decisão de vazar, de se afastar, de cortar um laço, de algo nesse sentido, algo no sentido da ruptura de fato. Principalmente quando a convivência, como ele disse aqui, né, é o jeito, é o jeito pra pessoa tá de boa, tá tranquilo, pra ela tá de boa. A vida é assim mesmo, a vida é desse jeito. Por mais problemático que seja, não cabe a você convencer o outro o mal que ele te faz. Cabe a você se convencer se você merece viver esse tipo de mal que ele tá te causando ou não. Entender a realidade prática da maneira como ela é e a partir da realidade prática e não das intenções, das possibilidades e da esperança que se tem em relação ao outro, a partir da realidade prática, compreender se vale a pena manter uma interação, uma relação, um laço. Porque no fundo é sobre isso, né? No fundo é sobre isso. Não é legal interagir com você porque eu acho que talvez eu tenha a esperança de que você tem um coração muito bom. É interessante interagir com você porque na prática é interessante. Porque eu percebo o conforto na maneira, na medida em que a nossa interação acontece. E não na esperança que eu tenho de que ela aconteça de um jeito melhor porque percebo em você um coração grandioso. Porque a partir do momento que o outro estabelece o seu comportamento para ele como algo natural, o discurso violento passa a ser seu, porque você está se permitindo passar por isso. Aqui é difícil isso, né? Eu entendo a retórica,
Eu compreendo a retórica, mas assim, a violência ela não passa a ser sua porque você é incapaz de desatar um laço. O laço social, ele sofre constrições que estão para além da vontade dos indivíduos que fazem parte dele. Uma relação social, ela não se solidifica porque os indivíduos estão com vontade. Ela se solidifica por conta de todo o resto, de todo o restante. Eu entendo o que ele tá querendo dizer aqui, porque no fundo é aquele negócio, né? Sobrou pra você, né? Sobrou pra você fazer alguma coisa. Sobrou pra você. Mas é muito fácil a gente internalizar as violências que acontecem no dia a dia e considerá-las normais a ponto de não parecer violência, mas parecer amor, parecer amizade, parecer lealdade. E não necessariamente essa é uma questão, sabe? Não necessariamente isso se transforma numa grande questão, porque tudo se passa como se fosse assim. A Juliana diz, às vezes isso acontece com familiar, né? Você acaba aceitando o familiar porque é família, né? E eu não aceito, já virei a chata da família. Não, de fato. E quem não aceita acaba sendo retirado, vira um outsider do grupo, né? Porque tá incomodando a ordem vigente ali. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só pra você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Apesar de te machucar isso que você está vivendo e passando. Não é mais sobre o outro que está a condição da decisão, da escolha. Você está sob um sofrimento que o outro considera natural. Se o sofrimento é seu, a partir desse momento, quem tem que fazer alguma coisa é você. Ah, tio Cris, dói. Realmente dói. Mas concorda comigo que ficar não vai deixar de doer. Eu sou Cristiano Avelino, psicanalista clínico e talvez eu possa ajudar você. Cristiano, muito legal, né? O Cristiano tem vários vídeos muito maneiros. E o que ele fala aqui no fim, eu acho também que é o básico, né? A dificuldade de se alocar num grupo novo com interações novas, essa dificuldade é claro que ela existe. É evidente que ela existe num sentido sociológico até da coisa, né? De você aprender novos hábitos, compreender novos contextos. Essa dor vai existir porque tem uma dificuldade atrelada a ela. Mas o fato dessa
essa dor existir na mudança de ares, não faz com que a dor que já existe deixe de existir no lugar que você conhece muito bem. E talvez seja até interessante conhecer outros lugares para saber que, de repente, certos tipos de violência não são normais, são, de fato, violências. Lá no fundo é uma pessoa boa, diz o Carlos, é tipo isso, né? Maneiras da gente colocar para baixo dos panos um conflito que ele é tão óbvio e tão claro que quando a gente vai colocando para baixo dos panos, o que sobra é uma passividade que mantém a violência, que ajuda a manter a violência, que ajuda a manter aquilo que eu chamei de o homem quinta série. O homem quinta série, no caso para homens, né, que era um vídeo sobre masculinidade. O homem quinta série não é o homem palhação que faz piada, é o homem que demanda cuidado. E esse cuidado não é cuidado de, pô, tô com febre, tô de cama, sabe, fazer uma sopa aqui, não é sobre isso. Esse cuidado é uma paciência a mais, é uma compreensão a mais, é uma consideração a mais. O homem quinta série é aquele que a todo momento tá jogando ofensas do tipo brincadeira, mas lá no fundo é uma pessoa boa, é brincalhão. O humor dele é muito bom. É aquele cara que joga a mina na piscina, no meio do churrasco, porque é engraçado. E não pode reclamar. Você precisa ter uma consideração a mais, precisa ter uma paciência a mais, precisa ter ali um olhar um pouco mais carinhoso. Porque se trata única e exclusivamente de um homem descontraído, brincalhão, o homem quinta série, que demanda um cuidado a mais das outras pessoas. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.